Um bom dia. O livro de 2 Samuel, o capítulo 15 do 10º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Samuel, capítulo 15. A revolta de Absalão, mas a paz do Senhor para todos vocês. Repito, a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês. A revolta de Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Versículo 2. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou da tal tribo de Israel. Versículo 3. Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Versículo 4. Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. Ele queria ser rei, líder no lugar do seu pai. Mas Deus dizia: não, não é você. Eu não escolhi você, não é você que vai ser rei, não é você que vai se assentar no trono do seu pai Davi. Não é você, não te escolhi. Mas ele, a intenção dele era querer ser rei, tomar o trono do seu pai Davi. Versículo 4. Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. Versículo 5. Enquanto alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Versículo 6. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Versículo 7. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus o Senhor. Versículo 8. Enquanto estava morando em Jesus,
Enquanto estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. O versículo 9. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom. Versículo 10. Mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel, para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. A intenção dele, da viagem, era influenciar a mente dos povos da cidade de Hebrom para se tornar rei no lugar de seu pai. Queria tomar o reino do seu pai Davi. Era a intenção de Absalão. Versículo 11. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Versículo 12. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei Davi ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram contra o rei Davi e o seu reino. Davi então foge de Jerusalém. Seu filho, Absalão, por causa dele, aí ele foge para não prejudicar o seu próprio filho. Porque o rei Davi, ele amava Absalão também. Todos os seus filhos ele amava e não queria prejudicá-lo. Então Davi foge de Jerusalém. Versículo 13. Então veio um mensageiro e contou ao rei Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Versículo 14. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui. Vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Maldoso Absalão, filho de Davi, maldoso, procurou matar o seu pai e os outros que estavam do lado do seu pai, Davi. Versículo 15. Assim nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Responderam eles. Versículo 16. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Versículo 17. Quando o rei e todo
Quando o rei e todo o seu povo estava saindo da cidade, pararam na última casa. Versículo 18. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Versículo 19. Então o rei Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Versículo 20. Você só viveu aqui pouco tempo. Então, por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros e que o amor e a fidelidade do Senhor esteja com você. Repito, e que o amor e a felicidade do Senhor, nosso Deus, esteja com você. Versículo 21. Porém, Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer que for. Ainda que eu morra por causa disso. Versículo 22. Muito bem, respondeu o rei Davi. Então passe adiante. Itai foi ir em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Versículo 23. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cídron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Versículo 24. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali, em versículo 23, 25. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Versículo 26. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. Versículo 27. E então Davi continuou a falar com Zadok: olhe, leve seu filho Aimaas e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Versículo 28. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Versículo 29. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Versículo 30.
Então Davi subiu o monte das oliveiras, chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choraram muito. Versículo 31. Quando contaram ao rei Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Ó Senhor Deus, fazei com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Versículo 32. Quando o rei Davi chegou ao alto do Monte das Oliveiras, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele. Ali Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça, em sinal de tristeza. Versículo 23. Davi lhe disse: Não venha comigo, pois isso não me ajudará. Versículo 34. Mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão, ó rei, eu agora vou servir o Senhor, como servia o seu pai, o rei Davi. Versículo 35. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvi no palácio do rei. Versículo 33. Versículo 36. Os filhos deles, Aimaas e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Versículo 37. Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade, justamente quando Absalão estava chegando lá. O livro de 2 Samuel, capítulo 15, ele só tem somente 37 versículos. E agora eu vou contar para vocês a trajetória do rei Davi, quando o seu filho Absalão, ele cobiçou o trono do seu pai, Davi, e arrancou por um período de um tempo. Mesmo assim, o rei Davi, ele lutou pelo seu trono, porque o rei Davi, ele sabia que quem iria ficar no seu lugar como rei de Israel era o seu filho mais novo, Salomão, filho de Betseba, com ele, que o papai, o Senhor nosso Deus, já tinha escolhido. E mesmo assim, o rei Davi, ele lutou, sim, para que o seu filho Absalão não fosse rei de Israel, não ficasse como rei de Israel. Mas o seu filho
Absalão foi quem ficou como rei em seu lugar em Israel. E o rei Davi lutava de um lado, dando conselhos, aconselhava e animava o povo. Ele disse: se o Senhor nosso Deus quiser que eu volte, eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. E se ele estiver feliz comigo, um dia eu vou voltar. Ele me fará voltar. Se ele não estiver feliz comigo, eu não vou voltar. E o meu filho Absalão ficará sendo rei para sempre. Mas, enfim, Absalão não ficou sendo rei para sempre de Israel, porque morreu. Mas essa história por completa vocês vão ficar sabendo quando começarem a assistir de novo o capítulo 16. Então, peço a vocês que estão com as suas Bíblias abertas, que adiantem-se. Leiam o capítulo 16 e o capítulo 17. E vocês vão ver que Absalão, ele morre na batalha e não se torna rei para sempre. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.